Olá, adoradores! Estamos no penúltimo capítulo do livro 3 de Salmos e sendo muito edificados com as lições preciosas que esses cânticos contêm, não é mesmo? E hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 88, intitulado Uma Canção, um salmo dos filhos de Corá, para o músico-chefe sobre Maalat Leanote, Masquil ou salmo didático de Emã, o Ezraíta. Esse salmo traz uma letra muito triste e é considerado o salmo mais triste de toda a coleção. A expressão Maalat Leanote, que aparece no título, não tem um significado muito claro. Uns dizem que parece referir-se ao instrumento musical sobre o qual a música foi composta. Outros dizem que talvez signifique um salmo de penitência associado à purificação de alguma enfermidade. Quanto ao autor e cantor do salmo, Emã, há muitas menções a um Emã nos dias de Davi e Salomão. Supondo que todos se refiram ao mesmo homem, ele era um dos filhos de Corá, conhecido por sua grande sabedoria. Tinha habilidades musicais e servia no templo. Tinha muitos filhos e filhas que se destacavam e, junto com outros levitas, servia ao rei Davi. Enfim, o cantor desse salmo era um homem sábio, talentoso, realizado e um abençoado servo de Deus. No entanto, Emã experimentava um sofrimento intenso sem compreender o motivo da sua aflição. Mas ainda assim perseverou em suas orações e não abandonou a sua fé. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, precisamos continuar crendo que o Senhor não nos abandonou. Na experiência de Emã, registrada neste salmo, podemos encontrar 4 instruções a serem seguidas quando a vida se desintegra e as nossas orações parecem não ser respondidas. A primeira instrução que encontramos aqui é que devemos buscar ao Senhor pela fé. A frase que inicia o salmo, ó Senhor, Deus da minha salvação, nos leva a esperar um salmo muito mais otimista. Mas este não era o caso. Esta frase estava apenas na lembrança do passado e no apego a uma esperança futura. Esta frase é o único raio de luz confortável que brilha em todo este salmo sombrio e melancólico. Mas o curioso é que do começo ao fim não há nenhum vestígio de amargura, nenhum desejo de vingança contra os inimigos e nenhuma reflexão irada contra a bondade de Deus. Pelo contrário, quando Emã menciona Deus, é sempre dando um notável sentido à sua graça e à sua bondade. Ele faz uma oração apaixonada, ou seja, ele clama, grita, é uma oração constante de dia e de noite, porque ele estava desesperado para que Deus se inclinasse até ele para ouvir e responder o seu clamor angustiado. Não importa como nos sentimos ou quão impossíveis sejam as circunstâncias, podemos sempre buscar ao Senhor e colocar diante dele as nossas angústias. A segunda instrução que encontramos aqui é que devemos dizer ao Senhor como nós nos sentimos. Não há lugar para a hipocrisia na oração pessoal. A agonia de Emã não foi superficial, desceu profundamente na alma, ameaçando o seu corpo físico que estava à beira da morte. E ele temia a morte, porque pensava que morrer significava ser cortado não apenas do relacionamento entre as pessoas, mas também do seu relacionamento com Deus. Lembre-se que no Antigo Testamento as pessoas não tinham a compreensão da eternidade que nós temos hoje. Às vezes eles mostravam muita confiança e outras vezes mostravam muita incerteza, como nós vemos nesse salmo. Ousadamente, o salmista abriu seu coração e rasgou o verbo mesmo, dizendo a Deus como ele realmente estava se sentindo, sem forças e completamente abandonado pelo Senhor. Ele disse que o próprio Deus havia causado toda aquela situação desesperadora em sua vida. Parecia que a fonte da sua aflição era a justa ira de Deus. E como ele tinha um profundo senso da sua própria pecaminosidade, ele não protestou. Ao final do versículo 7, nós lemos a conhecida palavra Selá.
porque até na lamentação deve haver uma pausa. Por causa da sua aflição, os antigos amigos de Emã o haviam deixado completamente sozinho. E ele também viu isso como uma ação de Deus. Mas talvez o pior de tudo mesmo era sentir que não havia saída para a situação que ele estava enfrentando, a não ser que Deus viesse em seu auxílio. A terceira instrução que nós encontramos aqui é que nós devemos defender a nossa causa perante o Senhor. Como o salmista não tinha certeza como seria a vida após a morte, seu argumento foi simplesmente que a sua morte não daria a Deus a oportunidade de ele demonstrar o seu poder e a sua glória. Afinal, que serventia ele teria para o Senhor se morresse? A forma como estes versículos se referem à vida além da morte é uma boa ilustração da incerteza dos escritores do Antigo Testamento sobre o assunto. Emã está sem paz, sente-se rejeitado e sabe que Deus não está favorável a ele, mas ainda assim ele persevera em oração. Quando ele diz, de madrugada dirijo a ti minha oração, ele mostra que o seu segredo era a determinação. Ele se mantinha em contato com Deus, clamando a ele e indo ao seu encontro em oração todos os dias antes do nascer do sol. No versículo 14, ele repete a sua pior aflição, que era a sensação de que Deus o havia abandonado e que sua alma havia sido rejeitada por Deus. E a quarta e última instrução que encontramos aqui é que nós devemos esperar pela resposta do Senhor. Nós não sabemos que tipo de aflição levou Emã a sofrer todos os dias, o dia todo. Mas mesmo em sua aflição, o salmista não deixou de crer em Deus. Foi um momento de crise difícil, sim, mas foi uma crise de fé e não de incredulidade. O salmo termina sem resposta, mas com um clamor contínuo a Deus, o único que podia redimir o salmista da sua angústia. O final feliz da maioria dos salmos desse tipo é visto como um bônus, não uma obrigação. O fato de não haver um final feliz não é prova do desagrado de Deus ou de derrota. Enfim, o salmista está só. Apesar do seu grito agonizante, a ausência de amargura contra Deus mostra que havia um sentido real para tudo aquilo que ele estava passando. Quando voltamos ao início da nossa reflexão e lembramos que Emã viveu uma vida abençoada em muitos aspectos, percebemos que Deus usou até mesmo essa época dolorosa da sua vida para o seu próprio bem, porque é bem assim que Deus sempre faz. E amanhã, no último salmo do livro 3, vamos refletir sobre o salmo de Etã, um dos sábios conhecidos na época de Salomão. E o assunto será a fidelidade de Deus. Eu espero você amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!